Olá, vamos falar um pouquinho sobre talvez a pior doença que a humanidade enfrenta atualmente, não só porque é uma doença terrível, mas porque também é uma das poucas pandemias mundiais que estão crescendo e crescendo a passos muito largos. Estima-se que nos Estados Unidos, menos de 20% da população tem um metabolismo correto. Então, eu estou falando de uma pandemia de doenças metabólicas. Doenças metabólicas são doenças relacionadas com o funcionamento do organismo. Não são doenças causadas por germes, por bactérias, por vírus. São doenças causadas pela ação da transformação dos alimentos, do ar que respiramos, da água que bebemos. Ou seja, todo o processo que o corpo realiza para subtrair, para absorver os nutrientes necessários para nos mantermos vivos. Então, o metabolismo é o fato de que é o ato ou é a ação que o organismo faz para nos manter vivos. Todos os dias nós produzimos energia, todos os dias nós precisamos nos alimentar, precisamos nos hidratar, precisamos dessa energia para nos manter assim no caminho da vida. Então, quando alguma coisa começa a dar errado nesse metabolismo, o que acontece é que essa máquina produtora de energia, que são os nossos órgãos, e eles trabalham em conjunto, eles trabalham em harmonia. Você tem ali, desde que você coloca um alimento na sua boca e você começa a mastigar esse alimento, você começa a realizar o metabolismo. Você vai liberando enzimas digestivas na boca que vão se misturando com os alimentos. A saliva traz muitas dessas enzimas gustativas. E quando este bolo alimentar já mastigado vai para o seu estômago, ele começa a sofrer as ações químicas dos ácidos estomacais. E depois dali vai o duodeno, depois vai o intestino e começa o processo da absorção daquilo que nós precisamos e começa o processo do descarte daquilo que nós não precisamos. Muito bem. Ali entra a ação do fígado, do baço, a ação dos rins, a ação dos pulmões para oxigenar o sangue, para que possa acontecer lá na mitocôndria, lá dentro de cada uma das nossas células, a ação da queima desta energia, a ação da utilização dos nutrientes que nós tivemos. Mas o que tem acontecido? Tem acontecido que o nosso organismo, essa máquina maravilhosa que Deus nos deu, tem sido subjugado a esforços absurdos, a esforços para os quais ele não foi preparado. Ou seja, nós fomos preparados para comer alimentos e nós temos comido muito mais produtos alimentícios do que alimentos. É aquela velha máxima. Nós estamos desembalando muito mais e descascando muito menos. Antigamente, os nossos avós tinham um tipo de alimentação. Hoje nós temos outro. Aí outro dia alguém me disse, mas Lino, hoje a gente está vivendo mais do que antes. Sim, é verdade. A gente hoje tem uma expectativa maior de vida do que antes. Pô, então os alimentos do passado eram piores? Não, não é isso. O que aumentou brutalmente foi o conhecimento. Então existem hoje muitas cirurgias que antigamente não existia. Existe até mesmo alguns remédios que em situações absurdas situações extremas precisam ser usados, evidentemente. Mas, sobretudo, aumentou o conhecimento sobre a saúde, aumentou o conhecimento sobre higiene, aumentou o conhecimento sobre técnicas que podem prolongar a vida das pessoas. E está acontecendo isso mesmo. Você fala com alguém com 70 anos de idade, dificilmente ele já não tenha sofrido uma cirurgia, uma intervenção que pôde aumentar os seus dias de vida. Isso é evidente. Porém, a gente não pode esquecer que existem marcadores mundiais, onde mostra que existe hoje uma pandemia. E a Organização Mundial da Saúde chamou essa pandemia por um nome, inventou um nome para ela. Se chama diabesidade.
A diabesidade é a mistura do diabetes com a obesidade. E parece que os dois trabalham associados. Um se vincula com o outro. Uma doença com a outra. E o que é o diabetes? Sabe? Informações novas têm sido trazidas para todos nós e mostram que quando o diabetes é diagnosticado, na verdade, os distúrbios da resistência insulínica começaram há cerca de 12 anos atrás na vida dessa pessoa diagnosticada. Então, imagina, hoje as pessoas comem muito açúcar, comem muitos produtos refinados, industrializados, muita farinha branca, sabe? Sem fibra. E essas pessoas começam a produzir no seu metabolismo processos que vão gerando a doença. A insulina começa a ser aumentada por causa do excesso de carboidrato. Aí a insulina começa a fazer mal ao organismo. Daqui a pouco o organismo cria a tal da resistência insulínica. E isso ocorre porque existe um excesso. Existem produtos químicos. Outro dia eu vi uma informação importante. A nossa papila gustativa, existe uma diferença nas papilas gustativas localizadas bem no centro da língua. Essas papilas gustativas, elas são responsáveis pelo sabor doce. Então, sabe o hábito ingênuo e simples de mascar chicletes sem açúcar, né? As pessoas falam, eu quero sem açúcar. Muito bem. Os adoçantes usados para produzir o sabor doce chegam nessas papilas gustativas e despertam um processo. Qual é o processo? O processo de que essa papila vai enviar ao cérebro uma informação que diz assim, cérebro, vem açúcar por aí. Aí o cérebro fala, tá, vou acordar o pâncreas para que ele possa produzir insulina para a gente. Deixa comigo. E aí o cérebro vai lá e, pum, pâncreas, corre, vem açúcar por aí. E aí o pâncreas, tá bom, deixa comigo. E o pâncreas começa a produzir insulina. Aí a insulina sai na corrente sanguínea. Vamos caçar o açúcar, vamos acabar o açúcar. E aí procura e não encontra o açúcar. E aí fica perambulando por aí pelo seu organismo, rodando sem ter o que fazer. Aí, sabe o que acontece? Com o passar dos anos, se cria a resistência insulínica. Se acostuma com ela. Aí o processo que ela gera já não é mais gerado. E aí o excesso de gordura, aliás, de açúcar, fica lá no sangue. Excesso de açúcar. E excesso de açúcar, gente, produz o Alzheimer no cérebro, produz doenças terríveis no seu organismo, produz problemas nos seus rins. O açúcar é terrível, é um dos maiores venenos hoje da alimentação mundial. E aí tudo isso tem gerado essa síndrome. Por isso que nos Estados Unidos, 20% da população apenas é considerada saudável metabolicamente. É muito grave, gente. Estados Unidos, se não me engano, tem 250 milhões de pessoas, um pouco mais. Nós estamos falando que apenas 50 milhões desses 250 são saudáveis. Existem 200 milhões de possíveis pré-diabéticos, diabéticos, pessoas que vão apresentar doenças nos próximos anos gravíssimas. Então, sabe qual é a arma que nós temos? O conhecimento. Nós temos a arma de aprender, de conhecer, de buscar saber. Hoje a gente vive a era da informação, tá tudo aí na nossa mão. Eu estou aqui falando com você dentro de um carro, aguardando aqui uma reunião que eu tenho e estou conversando com você sobre saúde. Você pode conversar sobre saúde o tempo todo, em todos os lugares, em todos os momentos. Sabe por quê? A saúde começa na nossa alimentação. No mínimo 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, você vai se alimentar. E aí você tem a chance de escolher coisas boas ou você tem a chance de cair numa armadilha e comer coisas ruins que vão piorar seu metabolismo, que vão transformar o seu metabolismo numa bomba relógio que dentro de alguns anos vai explodir e vai acabar com a sua vida.
Portanto, é importante. E outra coisa, é muito importante a suplementação. É muito importante conhecer as necessidades do nosso organismo, conhecer nutrientes que são necessários para a gente e escolher as boas comidas. Ok, pessoal? Eu espero você em mais algum vídeo que a gente venha gravar e eu espero sinceramente do fundo do meu coração que eu esteja te ajudando a melhorar suas escolhas. E nunca se esqueça dos exercícios também. E nunca se esqueça da boa água também. E da quantidade correta de água, ok? Mas eu espero estar sendo útil para você. E que Deus te abençoe. E nos encontramos no próximo vídeo. Deixa aí o seu like, tá bom? E segue a gente, porque vamos produzir mais vídeos assim que possam te ajudar. Um abraço.